bom, então. Então tá. Então vamos, como toda reunião espírita, começar pela prece. Convidamos a todos a nos unir em pensamento, elevando ao alto, pedindo aos mentores espirituais a proteção, a harmonia que precisamos para compreender os ensinamentos do Cristo e também os ensinamentos da nossa doutrina espírita, que vai no mesmo sentido. Possamos compreender cada vez mais o nosso objetivo desta encarnação e também os objetivos que temos no nosso dia a dia. Tenham em mente que precisamos progredir e estar em sintonia com a espiritualidade maior para termos a ajuda que precisamos. E assim, nesse momento em que nos encontramos reunidos para o estudo de hoje, com a proteção que precisamos, damos por aberto o estudo de hoje, em nome de Deus e de Jesus. Que assim seja. Então vamos lá, vamos abrindo o nosso livro. Vamos na introdução, o item 4. Todos estão localizados? Sim, terceiro parágrafo. Tá. Jaque, pode ler para nós? Sim. Eu? Com a outra já. Com a outra já. Vamos começar com a outra que está mais perto. Temos duas Jaque aqui no grupo. Eu então, Raposo. É o Jaque e Pouso. Enganar-se-ia igualmente quem cresce encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médiuns, conquanto cada um encerra em si mesmo o germe das qualidades necessárias para tornar-se médium. Essas qualidades não existem senão em graus muito diferentes, e seu desenvolvimento provém de causas que não dependem de ninguém, fazê-las nascer à vontade. As regras da poesia, da pintura e da música não fazem nem poetas, nem pintores, nem músicos daqueles que não lhes têm o gênio. Elas guiam no emprego de faculdades naturais. Ocorre o mesmo com o nosso trabalho. Seu objetivo é indicar os meios de desenvolver a faculdade medianímica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de maneira útil quanto a faculdade existe. Mas nisso não está a finalidade única a que nos propusemos. Ao lado dos médiuns propriamente ditos, há a multidão que aumenta todos os dias, de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas. Guiá-las em suas observações, assinalar-lhes os escolhos que podem e devem necessariamente encontrar em uma coisa nova, iniciá-las na maneira de conversar com os espíritos, indicar-lhes os meios de terem boas comunicações. Tal é o círculo que devem abranger sob pena de fazermos uma coisa incompleta. Eu acho que agora vamos dar uma... Começa pela direita aí, alguém quiser falar. Eu ainda estou transmitindo aqui para uns aqui, ainda estou envolvido com... Pode continuar coordenando para nós enquanto... Só mais uma pergunta para o pessoal que está online, vocês estão vendo nós aqui? Porque eu não estou vendo eles. Aliás, não estão nos vendo. Vocês estão vendo o pessoal? Eu estou vendo a Manuela. Agora está aparecendo. A gente não vai ver não. Falha a minha aqui, eu estava fechada a câmera. Tem que inverter a câmera para cá, senão vai aparecer só você, Maria. Tá. Vou trocar a câmera aqui. Vamos ver isso aqui. Paulo, por favor. Os positivos estiverem ouvindo bem. A Jaque aqui leu para nós que... Tu quer que leia ou quer que comente alguma coisa? Não, comenta.
Ele falou, a Jaque deu aqui que engana-se aquele que acha que essa obra vai formar médico. Ela vai despertar, ela vai ensinar como se comportar. Porque cada um vai ter o germe em si da mediunidade. Aí esse livro vai ajudar, que ele diz assim, a qualidade necessária que torna em si o germe da qualidade necessária para tornar médico. Essa qualidade não existe senão num grau muito diferente. Cada um vai ter uma sensibilidade diferente. Por si próprio, né? É. Uns podem até despertar a mediunidade, outros mais adiante, outros vão ter, cada um vai ter uma especificidade, cada um vai despertar uma vidência, se tiver, ou uma audiência, a visão. Cada um vai, assim, conforme o estudo, ele vai, assim, aprendendo como lidar com a situação. Até se conhecendo, né? Pô, sou muito ansioso, sou muito... eu tenho bastante, como é que eu vou dizer assim, bastante intuição. Vai acontecer uma coisa, eu já estou vendo o que é isso. Pode ser uma mediunidade e já está sendo... a equipe espiritual já está te avisando de tal coisa. Esse livro justamente ele vai fazer com que nós compreenda essa situação. E depois a mediunidade vai apurando, né? Ela vai vindo. Porque tem a mediunidade, aquela de prova, que ela vem já, e tem aquela que vai despertando naturalmente, conforme o estudo, conforme a atividade, ela vai despertando naturalmente, tudo vai ser natural. Mas tem alguns que chegam na casa com perturbações espirituais muito grandes, assim, essa é a mediunidade de prova que ela vem para trazer o indivíduo mesmo para a casa espírita para ele estudar, receber o passe, para ele poder regular isso, acalmar. Depois ele vai trabalhando em si. Então esse livro justamente ele vem trazer o estudo, vem trazer esses conhecimentos para que nós possamos nos conhecer e daí trabalhar. Ou como um médio de sustentação, tem uns que vão estudar a vida inteira e vão ser só o médio, aquele que dá a sustentação para o trabalho, fornece a energia e ajuda os médios. Tem aqueles que vão falar, aqueles que vão ouvir, tem aqueles que vão coordenar, que vão ter a inspiração. Então tem várias atividades dentro da mediunidade que cada um aos poucos vai se colocando em determinada situação. Alguém mais? Isso que o Paulo está falando, porque as pessoas pensam que é um curso de médium, para formar médium. Não é um curso de médium, é para saber as técnicas, porque eles mesmo falam. O mesmo sucesso com o nosso trabalho. Seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade, porque ela, como disse o Paulo, a pessoa pode ter a faculdade da psicografia, da psicofonia, da audiência, defeitos físicos. Isso a pessoa vai ter que fazer uma análise de onde ela poderá melhor utilizar e como desenvolver, mas acontece que tem pessoas que não têm. E aí se a pessoa diz, mas não tem faculdade nenhuma, que adianta eu estar no grupo de médium? A atividade mediúnica não depende só do médium ostensivo, depende de todo o grupo. Nós falamos disso no último encontro. Em primeiro lugar, tem que ter harmonia no grupo, para que o trabalho seja bom. Onde houver desarmonia, fica até difícil a intervenção dos espíritos superiores. Isso a gente vai aprender nesta obra. Por isso que ela é um roteiro. O objetivo desta obra é orientar as pessoas de como agir dentro de um grupo mediúnico, para que não se percam. A gente vai ver que é como se uma criança entrasse no laboratório, quando não tem conhecimento, e tentasse fazer um experimento químico. Fatalmente vai dar desastre, né? Então o objetivo da obra é este, é orientação. E um roteiro de segurança para quem vai adentrar no grupo. Mas não quer dizer que isso vai despertar na pessoa a faculdade mediúnica. A gente vai ver que tem médiuns naturais e médiuns com missão de expiação, ou de provas, melhor dizendo. Isso a gente vai mais adiante, nós vamos pular etapas, né? E assim, esse porém não constitui o fim único a que nos propusemos. Não é só esse fim. E a gente vai ver com o avançar das obras. Onde o meu microfone falar, Sirlene.
Abre o microfone. Eu não posso falar, né? Não, ali ele falando dos casos, ele, como a mediunidade, né? É também, o meu caso foi através do sofrimento, eu não conhecia o centro espírita e através dos sonhos, né? Que eu fui procurar o centro e desenvolver minha mediunidade. Acho que o meu problema era mediunidade mesmo, mas foi através do sofrimento. Eu quero avisar, se caso cair na internet, é que eles estão lidando na luz, é que eles vão ter que desligar, eu vou ficar sem internet, no telefone. Se cair, vai ter por uns minutinhos, tá ok? Seja bem-vindo, Luiz. Essa é meio, né? Gente, deixa eu falar um pouquinho. Eu entendi desse parágrafo que todos podem estudar, né? Devem, na verdade. Mas não quer dizer que em todos vai florescer essas faculdades medianímicas, é isso? Correto. Assim, ó, em resumo, a mediunidade, a pessoa vem com ela. O estudo, o estudo do livro dos médios, ele não vai criar mediunidade em alguém. É como a música. Aquele que tem o dom, se ele estudar, ele fica melhor. Agora, aquele que não tem, pode estudar música a vida inteira e não vai conseguir ser um bom músico, porque ele não veio com aquela predisposição. Então, tem aquele médium que ele veio com uma predisposição que se ele desenvolver ele vai ficar melhor, mas ele já tem. Então, ele não cria aonde não tem. Agora, ele ajuda para quem tem, e o conhecimento para quem não tem, aquela ostensiva é muito importante, porque em germe todos nós temos a mediunidade que se diz latente. Então, porque todos nós temos essa influenciação, só que a chegar a ponto de a gente ter uma comunicação ostensiva, então fenômeno de mediunidade, com a mediunidade, então já daí depende da condição de cada um e que isso não se cria. Segundo também partir da vontade da própria pessoa também, né? Porque tem gente, assim como tem gente que quer desenvolver e não vai, elas num determinado nível e não vai chegar naquele nível nessa encarnação. Tem gente que tem uma baita mediunidade e não quer desenvolver, na verdade, né? Tem que partir de cada um, porque provavelmente, principalmente quem tem e não quer desenvolver, ser forçado a isso, pode gerar algum tipo de perturbação ou alguma coisa nesse sentido, né? Mas nós temos que ver assim que é tudo natural. É tudo natural, como ele falou, ele dá música, que ele pega um acordeão e tem um dom, ele logo vai ser um ótimo acordeonista. Mas aquele que também se esforçar, ele vai aprender, sim. Ele vai desenvolver naturalmente, então é uma coisa natural. Porque todos nós no futuro vamos ser médios, nas próximas reencarnações, nós vamos falar direto, mentalmente com os espíritos. Então vai ter um processo. Tudo é um processo na nossa vida, de aprendizado, de comportamento. E nós vamos entendendo todo esse processo. Porque se nós formos uma pessoa bem assim, educada, nós vamos ser um médium educado. Natural, né? Quando nós formos deseducados, nós vamos ser um médium deseducado. Então, é tudo um processo internamente nosso. Por isso que o estudo ele vai levar a vai regular esse entendimento. São Paulo aqui diz assim, ó, as regras da poesia, da pintura, tudo tem uma regra, né? Sim. Nesse livro, cada um tem uma. Por isso a mediunidade com o Espírito, a regra é Jesus, no caso. Isso. Mediunidade com Jesus. Porque a mediunidade ela tem várias que tu pode ir para vários lugares. Mas a que nós estudamos é a com Jesus. É como disse o Paulo, a gente se educando, tem certas coisas que o espírito quer falar, mas que não é bom a pessoa transmitir, a pessoa segura, não vai dizer algumas coisas assim que não deve, né? Então, faz parte da educação. No decorrer do estudo nós vamos aí chegar a esses pontos aí. Então, vamos adiante ou ainda tem mais alguma coisa que acha importante? Então, pode continuar, já que passou.
Não será, pois, surpreendente encontrar em nosso trabalho informações que, à primeira vista, poderiam parecer-lhe estranhas. A experiência mostrará sua utilidade. Depois de havê-lo estudado com cuidado, compreender-se-á melhor os fatos que se vier a testemunhar. A linguagem de certos espíritos parecerá menos estranha. Como instrução prática, não se dirige, pois, exclusivamente aos médiuns, mas a todos aqueles que são capazes de ver e de observar os fenômenos espíritas. Algumas pessoas teriam desejado que publicássemos um manual prático muito sucinto, contendo em poucas palavras a indicação dos procedimentos a seguir para entrar em comunicação com os espíritos. Elas pensam que um livro dessa natureza, podendo pela modicidade do seu preço, ser distribuído em profusão, seria um meio poderoso de propaganda, em multiplicando os médios. Quanto a nós, veríamos uma tal obra como mais nociva do que útil, ao menos no momento. A prática do espiritismo está cercada de muitas dificuldades e não está sempre isenta de inconvenientes que só um estudo sério e completo pode prevenir. Seria, pois, de temer que uma indicação muito sucinta provocasse experiências feitas com leviandade, e das quais se poderia ter motivo para arrependimento. Estas são coisas com as quais não é nem conveniente, nem prudente brincar, e creeríamos prestar um mau serviço colocando-as à disposição do primeiro estouvado que encontrasse prazer em conversar com os mortos. Nós nos dirigimos às pessoas que veem no Espiritismo uma finalidade séria, que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem dele jogo de comunicações com o mundo invisível. Publicamos uma instrução prática com a finalidade de guiar os médiuns. Essa obra hoje está esgotada, e embora feita com um objetivo eminentemente grave e sério, não a reprimiremos, porque não a achamos ainda bastante completa para esclarecer sobre todas as dificuldades que se podem encontrar. Nós a substituímos por esta, na qual reunimos todos os dados que uma longa experiência, um estudo consciencioso nos orientou para adquirir. Ela contribuirá, pelo menos o esperamos, para dar ao Espiritismo caráter sério, que é sua essência, e para evitar de se ver nele um objeto de ocupação frívola e de divertimento. Por aqui dá para nós já comentar mais esse trecho aqui. Se refere à primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi bem reduzida, que aqui ele explica o que ocorreu e por que ocorreu essa daí, o que parou, ele não reprimiu mais aquela primeira edição que saiu, e daí que depois que saiu a edição desse Livro dos Médiuns, que todos nós temos em mãos aqui. Alguém quer comentar? Ele fala que parece que é muito assustador ser médium, mas não, é uma oportunidade maravilhosa, né, de trabalho, de ferramenta de trabalho. Não é para nós se assustar, assim, então não posso. Não é nesse sentido que ele está falando aqui. É no sentido de estudar e saber o que vai fazer. É no sentido de não ser imprudente, né? Não ser assim... Um livro talvez fácil e prático, e aí a pessoa achar que, eu sou médio, eu posso sair, né, fazendo e dizendo que sozinho, sozinho, coisa parecida. Não, é uma coisa bem organizada, cada espírita, trabalho em grupo, uma organização, é tudo bem organizado. Mas geralmente quando a pessoa não tem conhecimento, tem medo mesmo. A partir que começa a adquirir os conhecimentos, aí já vai perdendo o medo. Tem Tudo que é desconhecido já fica mais difícil, né? Confiança no grupo, em si mesmo. Daí Eu acho que tem muito preconceito, né? Isso, muita informação que não vem ajudar. Informação fora.
Sirlene levantou a mão aí, pode abrir o microfone e falar. Assim, eu acho assim, ó, quando falar a pessoas que não têm conhecimento. Eu acho assim que a primeira coisa que a pessoa tem que ser muito bem consciente quando vai sentar numa mesa mediúnica. E ter, assim, o maior cuidado, ter bastante conhecimento, porque eu acho, assim, até perigoso uma pessoa que não tem conhecimento participar de uma mesa mediúnica e ele não está preparado para ver muita coisa que ele até nem sonhava que um dia ele ouvir. Então, eu penso e tenho certeza disso, que a pessoa tem que estar muito seguro e muito bem preparado. Então, justamente é isso que a gente vê aqui, que Kardec teve essa preocupação, os espíritos, daí que pararam com a primeira edição, que era simples, que começou a facilitar, que as pessoas com uma breve leitura ali se achassem que já estava com um manual pronto para sair se comunicando com os espíritos, fazendo reuniões mediúnicas. E daí eles viram essa seriedade, essa necessidade de não divulgar mais aquela primeira, como foi na primeira edição o Livro dos Espíritos, e daí foi daí que veio a segunda, mais ampla, com mais orientação, mais explicação, para ver que a seriedade era muito maior. No início, tudo que quando inicia é mais dificultoso, a pessoa com o andar se dá conta, e foi o que aconteceu. Saiu reduzido, mas viram que o objetivo não ia dar o objetivo esperado. Por isso, então, para que tivesse mais conhecimento, então, veio esse livro dos médios, que para médico tem que ser livro de cabeceira, né? Vamos continuar, Jacques? Só uma coisa aqui, ó. Só um minutinho. No outro parágrafo que foi lido, diz assim: havíamos publicado uma instrução prática com o fito de guiar os médicos. E daí ele estava esgotado e não ia republicar, porque o objetivo era sério, mas essa obra estava esgotada. Embora tenha feito com um fim grave e sério, não a reimprimiremos, porque ainda não a consideramos bastante completa para esclarecer acerca de todas as dificuldades que se possam encontrar. E daí optou pelo Livro dos Médiuns, que é uma obra mais completa e mais aprofundada a respeito dessa ciência. Porque o Espiritismo é ciência e filosofia na origem. E a parte científica, as pessoas perguntam onde está. A parte científica está na experimentação, que é a comunicação com os médiuns. E como ele disse, a ciência não se pode aprender a brincar. Então, eu não conheço essa obra que ele menciona aqui, que havia publicado, talvez até por razões óbvias, né? Ele achou que não era conveniente mantê-la, então não se voltou a imprimi-la. Eu até vou tentar encontrar na internet, ver se vejo em algum lugar. Provavelmente, se existir, vai estar no original francês, tem que traduzir aí. Mas para conhecimento, não para usar como um instrumento para atividade mediúnica, porque nós temos essa obra aqui, que o próprio criador disse que é mais adequada, e tanto que a publicou. É só essa abordagem para nós não nos prolongarmos muito. Continuar, por favor. A essas considerações acrescentaremos outra muito importante, que é a má impressão que produz sobre certas pessoas novatas ou mal dispostas a visão de experiências feitas levianamente e sem conhecimento de causa. Elas têm o inconveniente de darem do mundo dos espíritos uma ideia muito falsa, de se prestarem à zombaria e a uma crítica frequentemente fundada. Por isso, os incrédulos saem dessas reuniões raramente convertidos e pouco dispostos a verem um lado sério no espiritismo. A ignorância e a leviandade de certos médios causaram mais danos do que se crê a opinião de muitas pessoas. O espiritismo fez grandes progressos desde alguns anos, mas fez imensos depois que entrou na senda filosófica, porque foi apreciado por pessoas esclarecidas. Hoje não é mais um espetáculo, é uma doutrina da qual não se riem mais os que zombavam das mesas girantes. Em fazendo nossos esforços para conduzi-lo e mantê-lo nesse terreno,
temos a condição de conquistar-lhe mais partidários úteis do que provocando à torto e à direito manifestações das quais se poderia abusar. Disso temos todos os dias a prova pelo número de adeptos que fazem tão somente a leitura do Livro dos Espíritos. Continuar. Após termos exposto em O Livro dos Espíritos a parte filosófica da ciência espírita, damos nessa obra a parte prática para aqueles que querem se ocupar das manifestações, seja para si mesmos, seja para se inteirarem dos fenômenos que podem ser chamados a ver. Nela verão os escolhos que se podem encontrar e terão assim um meio de evitá-los. Essas duas obras, embora fazendo continuação uma à outra, até certo ponto são independentes. Mas a todo aquele que quiser se ocupar seriamente da coisa, diremos para ler primeiro o Livro dos Espíritos, porque contém os princípios fundamentais, sem os quais certas partes desta obra seriam talvez dificilmente compreendidas. Aqui nós damos mais uma conversada. Algum comentário? Na verdade, eu tenho uma pergunta. Sim, pergunta. Não, porque aqui é um pouquinho diferente o texto pela questão da tradução, né? Mas fala logo no início dessa nova leitura, há uma impressão que causa nos iniciantes e nas pessoas de má vontade a visão de experiências feitas com leviandade sem conhecimento de causa. Aí eu pergunto, assim, da onde, se é que tem algum conhecimento, assim, da onde que sai, por exemplo, essas pessoas que botam tarô ali, ou aquelas pessoas moravam em Porto Alegre, no centro sempre tinha alguém lendo mão e tudo mais. Eu ficava pensando, mas não diminuindo o trabalho das pessoas, não, né? Assim, tem alguma coisa relacionada, assim, ou é mais com os espíritos chamados zombeteiros, alguma coisa nesse sentido? Olha, pode acontecer muita coisa e nunca se sabe o que vai acontecer numa situação dessa. Porque, digamos, quem está ali, qual é o objetivo de quem está ali fazendo isso? Publicidade. Sim. Então, começa por aí. O objetivo, o que ele tem? Porque se tem uma mediunidade, se tem um auxílio de espírito, é por sintonia, por afinidade. Qual afinidade, espírito ele ia estar afinizado conforme o objetivo dele. Então, se alguém fizer algo, de repente, usar tarô, vai estar com um objetivo elevado, pode ele conseguir bons resultados. Agora, se ele está com um objetivo material de ganhar dinheiro, de enganar as pessoas, de assim, um espírito elevado estaria dando auxílio para ele? Qual que estaria? Porque nós estamos rodeados de espíritos de toda a natureza. Depende de com quem há a sintonia. Então, é essa a questão. Então, não pode dizer que sempre ou está assistido por maus ou por bons espíritos. Não. Cada caso é um caso. De repente, até creio que tem algumas situações, ou até, às vezes, até o merecimento daquele que chega ali. Às vezes, a intenção de quem está ali não é tão elevada. Mas se na hora chega alguém que está merecendo receber a palavra correta e a espiritualidade de achar, ele não pode ser usado, se ele não tem uma ferramenta ruim, mas ele precisa executar um trabalho, digamos, ele tem que ser usado uma ferramenta que não seria a melhor para fazer o bem? Pode acontecer. Sim, a mediunidade é que nem uma televisão, tu pode escutar o canal que você quiser. Então, é que nem falou, tu pode sintonizar com todos. No livro aqui vai dizer mais adiante, tu pergunta para uma pedra, ela vai te responder. Quer dizer, tu perguntar qualquer coisa, vai ter sempre um para te responder. Ou você está certo, ou você está errado, aí... E vale da intenção do objetivo. Do objetivo. Eu me lembro assim, quando a gente era criança, adolescente, tinha uma prima que ela comprou um baralho cigano daquele.
E aí a gente, sei lá, namoradinho, coisas, daí, bota pra mim aí, mas tipo, ela botava assim, e daí ela dizia assim, eu tinha acho que 15, 16 anos, engraçado, sai uma carta da morte aqui, sabe? Sei, sai. E aí com 17 anos a mãe veio falecer. A minha mãe, né, assim, então ela, como era na nossa inocência, a gente não sabia aquilo, né, assim, e ela conseguia ver alguma coisa que aconteceu, mas eu não, né, não sabia que ia ser minha mãe, até ela tinha uma doença, né, assim, e aí veio acontecer que a gente às vezes agora comenta isso, né, mas a gente não tinha, ela não tinha intenção nem de ganhar dinheiro, e eu também, não fazia aquilo por uma brincadeira, uma coisa, sei lá, vamos ver o que, né. Então, acho que vale também da intenção, assim, então não é... Quem tem o dom, aprende a ciência do negócio também, né? Daí depende para quem lado vai levar, né? Aí é aquele caso, quem já vem e quem tem o interesse de aprender a ciência para fazer outros, para tirar vantagem dele. Tem muitos benzedores que estão assim, né? Benze, tem o dom, e daí quando desvia para o lado. Nós vemos a própria medicina. Ele tudo sabe e usa conforme a sua. Fala, Luiz! Abre o microfone, por favor. É o Luiz que está ali? Bom dia, gente. Tudo bom? Bom dia. Estou aqui ouvindo vocês falarem. Muito bom. Muito gratificante ouvir todos aí com frio. Deve estar frio aí no centro, né? Tá quentinho. Tá quentinho? Nem ligamos o ar-condicionado aqui. Não, porque eu não estou aí, senão eu tinha ligado o frio. É muito bom o estudo da mediunidade, porque a mediunidade nós todos a temos, nascemos com ela, né? Mas uns mais desenvolvidos, outros menos, mas o objetivo de cada um é o bem comum e é nos melhorarmos, em primeiro lugar. No Diversidade dos Carismas, ele nos diz isso, que a mediunidade ela está conosco para nós nos melhorar, principalmente o médium, nem é tanto o outro. Porque se eu a tenho em grande proporção, bem desenvolvida, é algo que eu tenho que fazer em benefício do próximo, e em benefício a mim mesmo. Esse é o objetivo. O Livro dos Médiuns, quem já leu e quem vai ler, que nem todos vão ler, ele é uma aula de mediunidade. Se todos os grupos mediúnicos seguirem o Livro dos Médiuns, nunca vai haver obsessões, nunca vai haver ataques à sessão mediúnica, porque ele é a essência do espiritismo. E no Livro dos Médiuns, eles vão nos ensinar até como montar uma mesa mediúnica, como fazer, como desenvolver toda a coordenação mediúnica de uma casa espírita, explicando todas as coisas necessárias para haver uma sessão mediúnica séria, onde o espiritismo é divulgado, onde os espíritos têm confiança naqueles que lá estão, né? E no livro que nós estamos estudando na segunda-feira, André Luiz e Hilário, nós já terminamos, inclusive, esse livro, diz assim, numa mesa mediúnica, mas se esses médiuns não se esforçam, se não fazem nada em benefício dos outros, só se preocupam com a vida deles, estão aí atrapalhando, vamos trocar esses médiuns, disse o André Luiz para o Aulos. E ele disse, jamais, eles são os nossos companheiros, eles estão com dificuldades agora, mas no futuro serão grandes médiuns. Então, a mediunidade e os médiuns, principalmente, a espiritualidade, ele tem uma confiança enorme em nós. Eles têm uma confiança que nós vamos transmitir as coisas que é necessário e vamos ajudar, principalmente, aqueles espíritos desencarnados há vários anos, vários séculos, que ainda estão enraigados às coisas que aconteceram no passado. Quando se manifesta na nossa mediúnica muitos espíritos, há 100, 150 anos atrás, que ainda estão vivendo aquele momento que aconteceu, que ficaram com seus bens, que muitos também cometeram suicídios, que estão no mesmo lugar até hoje, lá, 40, 50 anos, que o médium está lá, que o espírito está lá arraigado, aquele lugar plasmado no seu perispírito, né? A sessão mediúnica é essa oportunidade, essa liberdade para o espírito poder sair daquele lugar e ser atendido.
E essa iniciativa que estão tomando todos que estão aí, parabéns para vocês. Que num domingo de manhã, estar disposto a aprender e a ensinar é muito bom. Parabéns a todos. Eu queria estar aí hoje cedinho, mas dormi demais. Tá bom, gente? Aí, Luiz. Luiz, tá ouvindo? Tô. Podia mandar pro Marino a senha do Meet empresarial. Da casa. Mas para hoje vai dar para terminar aqui. Eu acho que você vai para a próxima daí, que deu aqui, que vai ser 10 minutos, mas falta 5 para nós terminar aqui, eu acho que vai dar tempo. É a mesma senha da internet. É a mesma senha. Então tá. Para os irmãos que não conhecem, principalmente os que estão online aqui, o Luiz é o que está nosso presidente da casa, é o nosso líder, pelo exemplo, pelo trabalho, pela dedicação. Então, apresento ele aos demais aí. Prazer. E ele está em casa também, que está meio convalescente, mas ele em seguida vai estar presencialmente aqui conosco. Então, continuando agora, alguém tem alguma observação sobre a leitura? Sim, deve ter ouvido a Sandra Maria falar o que aconteceu naquele colégio. Não, Felipe. Eu me lembro do colégio que as crianças fizeram uma experiência com um chão de brincadeira do copo, né? E deu problema. Não vou entrar em detalhes, vocês podem conversar com ela. Mas a respeito também de um outro fato que eu sei com maior detalhe, do Paulo Afonso Everardo. Alguns devem conhecer. Ele foi, não sei se ainda é presidente por muito tempo, do Dias da Cruz de Passo Fundo. Ele tem uma mediunidade espantosa, não assim como o Divaldo, como o Chico, mas para o nosso meio. Né? E começou a se manifestar nele a mediunidade de pintura. Ele começou a pintar quadros. E eles que tinham uma vontade muito grande de botar o nome dele. Mas como ele respeitava o espírito, botava o nome que o espírito colocava. E ele hospeda esses expoentes do movimento espírita quando vem a Passo Fundo fazer palestra. Ele comprou um apartamento bem em frente à casa do outro lado, uma coberturazinha lá, e tem uma suíte só para esse pessoal. Ele hospedou o Divaldo. E ele falou para o Divaldo sobre esse fato. E o Divaldo disse assim: a pessoa que tem mediunidade de pintura é porque numa outra encarnação ele foi pintor. Porque o espírito sempre procura um médium que já tem alguma faculdade que ele possa aproveitar para externar. Um médium que fala, por exemplo, de uma forma mais comunicativa, com maior facilidade, com uma linguajar bastante desenvolvida, eles preferem para a oratória. Um médium, por exemplo, que escreve bem, que usa bem a língua portuguesa, eles preferem para a psicografia, quando ele tem essa faculdade. E o médium que já foi pintor, pode um espírito pintor vir, e ele pintava. E ele disse: coloca o teu nome. Se o espírito se melindrar, é problema dele. E ele disse assim: a pintura psicográfica não prova nada. Não prova que existe uma vida além dessa. Porque pode uma pessoa ter uma faculdade de pintura muito grande e confundir com psicografia. Ele não usou isso, mas estou dizendo eu, né? Estou complementando. E coloca. Resultado: ele, na próxima pintura, colocou o nome e nunca mais pintou. Demonstra que o espírito é um espírito vaidoso. E aí, se a pessoa insistir em fazer a pintura e colocar o nome do espírito, ele pode cair numa fascinação. O primeiro passo para uma fascinação é a demonstração que o espírito é orgulhoso e vaidoso e ele quer ter domínio sobre o médium. Inclusive, daí ele vendeu algumas obras e outras. Para mim, ele me deu 4, tem lá em casa. As que sobraram, o pessoal pegou as melhores aí, né? Mas então, são coisas assim que a pessoa tem que ter um cuidado. Tá virando obsessor dele. Precisou uma orientação de uma pessoa do gabarito do Divaldo para que ele tomasse a decisão. E olha que o Paulo Afonso lá tem um conhecimento desde acho que da década de 80 ele começou a estudar. Nós começamos juntos, eu acho que já estava na casa. Foi em 81 eu comecei a estudar lá no Dias da Cruz. E ele frequentava a nossa turminha da juventude, não era evangelização. E está até hoje. Então, mas o importante é isso aí, ó.
A gente vai estudar aqui, isso aqui é instruções básicas. O Espiritismo não se esgota nunca. O próprio Divaldo, só o Livro dos Espíritos, ele leu mais de 150 vezes. Ele leu uma vez, leu duas, e daí ele começou a estudar. E o interessante é que nós participamos. Eu já li mais de uma vez também essa obra. E cada vez que a gente lê, parece que é a primeira vez. E mesmo assim não se esgota aqui. Nós temos que ver as obras, eu chamo de suplementares. Porque é um suplemento, não é nem um complemento. O complemento daquilo que não está completo. Mas aí cada um vê conforme a sua ideia. Mas obras de confiança, tipo obras do Divaldo, tipo obras do Chico Xavier, da Ivone, do Amaral Pereira e tantas outras aqui. Não precisamos nós nos prolongarmos nisso, mesmo porque o tempo está terminando, né, Maria? Bom, então nós atrasamos para começar, mas vamos pelo menos encerrar no horário certo. Eu estou vendo que tem gente querendo falar, mas é bom que sempre fique uma vontade, um gostinho de quero mais. Então, devido ao horário que vai cair também a nossa reunião aqui, porque já deu o aviso ali há pouco, eu vou convidar então o nosso irmão Luiz para fazer a prece de encerramento do nosso encontro, já que é um encontro misto, presencial e online. Então o Luiz faz pela parte online aqui, que estamos juntos todos em pensamento e espírito. Antes de encerrar, eu estou gravando no OBS. Daí eu vou ver como é que ficou. Se ficar legal, eu posso até editar e colocar no YouTube, se vocês me permitem. Por mim, sem problema. Alguém é contra que coloque no YouTube essa reunião? Então está aprovado. Então vamos agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, aos Espíritos protetores do nosso Fé e Esperança, que sempre estão dispostos a nos ajudar, a nos abençoar sempre, que preparam o ambiente da nossa casa, esse oásis, onde nós já chegamos sempre. Agradecer a presença de todos, pelo esforço que cada um está demonstrando com a sua evolução espiritual. Que possamos ter um bom domingo, de encontro com a nossa família, de diálogo com cada um. Uma boa semana de trabalho, de estudo, para que todos nós possamos nos sentir bem. Que Deus, que o Mestre Jesus e que os Espíritos amigos sempre estejam conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Bom, então, Tchau, gente. Tchau, domingo. Quanta gente aí na casa, que beleza. E os espíritos, tá vendo? na próxima levanta mais